Senhoras e senhores, diretamente da Batcaverna da OSD Filmes, nós estamos para mais um Papo e Navalha. Hoje um Papo e Navalha fantástico. Eu tenho o prazer, a alegria de ter comigo aqui um cara que ele é multitarefas, né? O cara é jornalista na Jovem Pan Criciúma, é proprietário de uma loja, de uma empresa de marketing, é um homem-aranha e também o cara é pastor. Olha, não é pouca coisa. Eu tenho a alegria de ter comigo aqui hoje Murilo Prachedes. É um prazer, meu irmão, ter você com a gente aqui hoje para um bate-papo contando um pouco de toda essa tua trajetória, tua história de vida. É um prazer imenso, Daniel. Estou muito feliz. Eu acompanho o teu podcast. Eu sempre falo que um dia chegar a oportunidade de estar aqui, principalmente por ser um cliente, né, da barbearia também, enfim. E estou muito feliz. Vamos conversar aí sobre essa história do Aranha, sobre toda essa trajetória aí que Deus tenha me abençoado bastante aqui nessa terra maravilhosa. Amém. Gente, lembrando sempre que o Papo e Navalha tem o oferecimento da Scolari. A Scolari é uma linha de produtos masculinos para aquele homem de bom gosto, quer se cuidar. Então, toda a linha de shampoo, pomada, você encontra lá com o pessoal da Scolari. E para você que tem uma barbearia e está procurando aí produtos de qualidade para oferecer para o seu cliente, contactem o pessoal da Scolari. Tem também toda uma linha de insumos com gel pré-barba, tonalização para cabelo e barba. Tudo que você precisa de uma linha masculina de qualidade, o pessoal da Scolari, tá certo? E também a barbearia Dom Pettini, com 3 unidades aqui na cidade de Criciúma, uma no Nações Shopping, uma no Criciúma Shopping e uma no Angelone Center. Conheça lá os planos de assinatura Netflix da barbearia, né? Você paga um valor mensal fixo e tem acesso ilimitado aos serviços da assinatura, beleza? Meu irmão, vamos começar pelo começo aqui. Você é um cidadão do Pará. Sou paraense. Veio parar no sul do Brasil. Como é que é essa história aí? É verdade, sou de Belém, né, na verdade. Nasci em Belém, mas morei a minha infância um pouco em Belém, um pouco no interior chamado Vigia, que meu pai ainda mora lá. Minha família cresceu nesse interior, que é uma das cidades mais antigas do Pará. Ela tem mais de 400 anos, então tem muita história lá em Vigia, o Pará, enfim, em si. E com 16 anos a gente veio para cá para o sul, mas a minha história começou muito lá por conta da separação dos meus pais. Então, mais ou menos eu tinha uns 10 anos, 10 para 11 anos, meus pais se separaram. E aí fiquei morando com o meu pai ainda no Pará, e a minha mãe resolveu vir para o sul, a princípio para Dourados, né, no Mato Grosso do Sul. Ela foi, enfim, aí eu fiquei lá com meu pai. Meu pai é empreendedor também, sempre inovou com algumas coisas lá no Pará. Eu lembro que na época que surgiu a televisão de 29 polegadas, o meu pai pegou essa televisão de 29 polegadas, comprou, foi o primeiro na cidade a comprar uma televisão de 29 polegadas, e ele alugava filmes, por exemplo. Ele botava, eu lembro que lançou o Rei Leão, ele botava o filme e cobrava R$2 para as pessoas assistirem na garagem da minha casa. Que legal. Então meu pai sempre foi um cara assim, empreendedor. Hoje ele trabalha com transporte, enfim, lá. Mas eu vim para cá. Eu até vi ele agora há pouco tempo, 60 anos, a gente esteve lá, e meu irmão no Pará, fazendo uma festa. Minha família gosta muito de festejar, assim, né? Então a gente acabou indo para lá, mas sou natural de Belém mesmo. Legal. E como é que foi a tua infância lá? É tranquilo? É legal? Quais são as memórias? Muito. Tenho muitas memórias boas de amigos, assim. Eu sempre fui um menino, na época não tinha internet, né? Então a gente sempre foi muito de ficar na rua. Gostava muito de jogar futebol, muito. Jogava bola 3 a 4 vezes por dia. Minha avó ficava brava porque eu ia final de semana com a minha avó, porque daí, querendo ou não, até os 10 anos foi com meus pais, né? Jogava bola na rua, depois se separaram, eu ficava o final de semana com meu pai, durante a semana com a minha mãe, coisa de pais separados, enfim. Então meus amigos chamavam para jogar futebol, e era brincadeira de futebol, a gente pegava a bicicleta e ia pros rios lá próximos, que chamavam de igarapé. A gente chama de igarapé, né? Que não é rio, mas a gente chama de igarapé. A gente ia lá pros igarapés mais próximos. Então foi uma infância muito boa, assim, muito boa mesmo, repleta de açaí. Não, porque paraense que não come açaí não é paraense. Meu avô, ele vendia açaí com a minha avó, então tinha lá o local ali de venda de açaí. Então todo dia era o nosso almoço, depois o nosso açaizinho ali, depois do almoço. Então foi uma infância muito boa, boas recordações. Quando eu volto para lá, ainda lembro de muita coisa que a gente fez na rua, a amizade que a gente teve e tudo mais.
Então foi uma infância muito legal mesmo. Bacana, bacana. E aí, essa transição para o sul, você vem primeiro para Dourados, no Mato Grosso, e chega no sul você vem direto para Criciúma. É, pra Santa Catarina, direto pra Criciúma. Eu morei no Dourados, no Mato Grosso do Sul. Na verdade, minha mãe veio primeiro com meu irmão e eu fiquei morando com meu pai e com a minha avó. Até por questões financeiras e tudo, a minha mãe foi pra Dourados. E aí, lá morando com meu pai e com a minha avó, a minha mãe teve uma visão, minha tia teve uma visão, família cristã e tudo mais, que eu poderia estar indo para um lugar, para um caminho mais que ela não queria, né? Tipo, por amizades e tudo mais. Então, o Pará tem um pouco mais de violência, tem um pouco mais, né? Enfim. E aí a minha mãe teve uma visão, olha, vem pra cá porque eu tive uma visão, tive um sonho aqui que tu não tava, tua adolescência ali, teu não tava muito legal e tudo mais. Só que eu sempre fui um menino, eu sempre tive muito temor a Deus, né? Então, eu vim de uma família católica, de ser católico, praticante mesmo, de todos os finais de semana na igreja, de retiros, de respeitar, de oração e tudo mais. Então eu sempre tive muito temor. Então, nesse mesmo tempo que eu estava no Pará e minha mãe já tinha vindo para o sul, eu sempre acreditei muito. Então, quando minha mãe teve essa visão de, pô, vem embora para cá, conversei com meu pai lá e tal, pai, eu vou para lá e tal, vou morar perto da minha mãe, também tava morrendo de saudade dela. E aí vim embora para Dourados, no Mato Grosso do Sul. Em Dourados, aconteceu algo que eu nem te contei essa, mas eu peguei meningite bacteriana, fiquei em coma. Fiquei em coma em 2005, fui desenganado pelos médicos, então aí eu lembro que a minha mãe, eu não lembro de muita coisa, na verdade, não lembro que eu tenho lances na minha cabeça, tipo, de pastores orando na minha cama, tipo, pessoas fazendo oração na minha cama, deu na maca, abri meus olhos e ver meu pai, sendo que meu pai morava no Pará, eu me assustei com ele ali presente, chorando, coisa que eu não via muito meu pai chorar, né? Homem e tudo mais, mas meu pai mais aquela coisa de homem, dificilmente via meu pai falar, chorar, ou eu te amo, e naquela época eu lembro do meu pai falando que me amava, e eu naquele leito ali, foram coisas que marcaram assim, mesmo eu estando em coma, assim, sabe, eu acordava e eu voltava, assim, então foram três dias na UTI, foi um dia de coma, 3 dias na UTI, mas graças a Deus, um milagre, Deus operou, assim, sem sequela nenhuma, né, eu tinha, segundo os médicos, eu lembro até hoje, o médico chegou pra mim no quarto, ele, Murilo, tu acredita em Deus? Aí eu assim, creio, acredito. Ele, então pode firmar a tua fé, porque eu não fiz nada, ele falou, o médico. Eu não tinha o que fazer. Tu é um milagre, tu tá aqui, tu é um milagre, tu poderia ter sequela, os teus diagnósticos todos eram para ter sequela. Tu poderia ficar paraplégico, tu poderia ficar surdo, mudo. Tu tava totalmente, né, praticamente morto ali, enfim. E graças a Deus deu a oportunidade em 2006 de ter uma nova chance de vida. E foi quando a minha mãe resolveu, pô, não quero mais ficar aqui em Dourados. Minha mãe é muito essa coisa assim, sabe? Tipo, pá, o clima aqui não vai ficar legal, vamos sair daqui. E aí veio pro sul aqui pra Santa Catarina, pra Criciúma. Tua mãe mora aqui? Isso, minha mãe mora aqui. Em Criciúma hoje? Toda a família, toda a família mora aqui. A gente veio, a minha família ela é muito próxima. A gente, eu e meus primos, somos quase irmãos, assim, né? Então meus primos, a gente veio bem novinho pra cá, e meus primos se formaram aqui e tudo mais. E a minha família é muito próxima. Então, como a minha avó veio pra cá junto com a minha tia, as minhas tias todas vieram pra cá. Então, hoje toda a minha família, bacana, por parte de mãe, as minhas 5, 6 tias moram em Santa Catarina. Todas 4 em Criciúma e 2, uma tia e meu tio moram em Florianópolis. Então, todo mundo veio pro sul pra ficar próximo da minha avó. Então, a minha família é muito próxima. Daí a gente veio pra cá. Até o pessoal da rádio lá da Jovem Pan brinca comigo, que eu sempre falo pra eles, olha, pra quem veio com uma televisão e uma mochila, que a gente veio mesmo com uma televisão e uma mochila. Esse era o nosso projeto de vida, né? Veio com uma televisão, uma mochila. Lembro que a gente morava em 2, 3 famílias no kitnet ali no Pinheirinho. E aquilo que a gente sempre fala, eu falo para alguns jovens, né? Cara, é você acreditar, trabalhar, que Deus vai abençoar. Então, graças a Deus, eu amo essa terra aqui. Eu me considero quase um criciumense já. Bacana, bacana. E chega em Criciúma com 17 anos. Isso. Um adolescente, como que é essa transição cultural do Pará? Tu teve um período curto no Mato Grosso do Sul e depois o Sul. Foi difícil de adaptar? É tranquilo? Como que é? Principalmente amizades, né? Então você quando viaja, muda com uma certa idade, Daniel, de 16 anos, pô, você tem uma repleto de amigos. Sim. Né? Então você tinha muitos amigos lá, como eu falei, jogar futebol. Então essa mudança, já em Dourados eu já tinha feito muitos amigos também, então essa mudança de vir para o Sul foi bem triste. E aí eu chegava para minha mãe, chorava, eu tava com uma namoradinha no Mato Grosso do Sul, aí minha mãe,
Não, mas daqui a pouco tu vai conhecer uma Catarina, tu vai conhecer uma Catarina, não sei o quê. Aí eu, mãe, quero voltar e tal, não sei o quê. Aí, só que foi bem difícil por conta do frio, porque no Pará Sim, não tem frio, lá no Pará não sim. existe nem chuveiro elétrico, pra vocês terem noção, né? Então o nosso chuveiro lá não tem energia no chuveiro, é só água quente, é natural a Aham. água quente lá. Então a questão do frio foi questão de se adaptar, minha mãe até hoje tenta se adaptar com frio, mas eu me acostumei rápido. Essa questão cultural foi tranquila, né? Eu sempre fui um cara de muitas amizades, fazer amizades fáceis. Então, fui pra escola, já me convidaram para jogar futebol, daí já fui jogar alarme com o pessoal da escola, que é um futebol amador aqui que é conhecido. Então, isso tudo já foi fazendo com que eu esquecesse um pouco dos meus amigos, né? Esquecesse no sentido de me aproximar de pessoas aqui, enfim. E vim pra cá. Fiquei uma semana de teste no Criciúma, porque meu sonho era jogar futebol com os 16 anos. Aí eu lembro que o Wilson, eu até brinco com o Wilson hoje, que é o coordenador da base lá, que o Wilson não me passou porque eu não tinha talento. Então aí fui procurar emprego, e aí trabalhei nos supermercados, fui trabalhando assim em alguns lugares aqui na cidade. Então a transição foi ali os primeiros meses, 2, 3 meses. Depois que eu comecei a fazer amizades e tudo mais, essa adaptação foi fácil. Bacana. Então, a questão de alimentação é muito diferente? Sim, por conta. Não, aqui era tranquilo. A diferença é que no Pará tem muita diversidade, né? A cultura do Pará gastronômica ela é gigantesca. Então a gente Uhum. brinca lá, que eu vou com os meninos lá na barbearia e falo: olha, vou trazer para vocês uma maniçoba, um açaí, um vatapá, que são as comidas que são lá no Pará, né? Então, para você ter noção, quando eu fui criado com a minha avó, o período que eu morei com a minha avó, a minha avó tinha uma cultura de comer um dia carne de boi e o outro dia peixe. Uhum. Então, toda semana era um dia carne, um dia peixe, um dia carne, um dia peixe. Então, era alternado. Então, eu, por exemplo, sou apaixonado por peixe. Gosto muito de peixe, coisa que eu vejo que muitos amigos aqui não tem muito Sim. esse desejo. Então, Peixe de rio lá. peixe e de mar também. De mar De mar também. também, é. Então, assim, é uma cultura nossa. O Pará tem muito isso, da pesca, né? Então, o peixe Uhum. lá ele é natural na mesa do paraense. Então, só foi mais essa diversidade. Então, aí eu fui acostumando a comer uma minestra, comer uma polenta, Aham. coisa mais italiana, né? Mas eu sempre fui muito tranquilo para essa questão de alimentação, então não foi algo difícil não para me adaptar. Certo. Aí, você casou aqui. Casei aqui, casei. A minha esposa é de Uruçanga. Eu conheci a Jaine, eu tinha 21 anos, ela tinha 17, 18. A gente tinha uns 3, 4 anos de diferença. E a minha esposa ela é de Uruçanga. Ela foi rainha da festa do vinho, em 2010, é. E eu lembro até hoje que eu brincando que ela apareceu na igreja. Eu falei, caraca, eu vou casar com essa menina, né? Eu vou casar com ela. E aí a gente tem uma história bem legal. A gente tá 12 anos casado já, a gente casou bem novo, né? Então eu lembro que do processo de namoro, noivado e casamento foram 2 anos, assim, né? A gente namorou rápido, casou. Eu sempre tive esse propósito, principalmente por relação. Eu sou um cara que a única pessoa que eu tive relação sexual na minha vida é minha esposa. Bacana. Então, eu sempre, desde quando eu fui católico, quando a minha família me ensinou isso e tal, eu sempre prezei muito por isso, sabe? Tipo, de escolher a pessoa certa Uhum. e casar e casar e viver a minha vida como eu achei que deve ser, né? Uhum. E foi dessa forma. Conheci a Jaine com 21 anos já, né? E aí a gente teve esse processo de 2 anos de namoro, de relacionamento, de noivado. Conheci a família dela. O meu sogro é apaixonado por mim, apaixonado pelo meu sogro, a gente se dá super bem. É uma família, minha cunhada, meus cunhados. Então, essa italiana, aprendi muito, Daniel, porque assim, ó, eu tive muito problema na minha vida, principalmente com questão financeira, por conta de eu não ter uma família, principalmente minha mãe, ela não tinha uma estrutura financeira adequada, às vezes, para ensinar a gente, eu e meu irmão. Uhum. Então, eu e meu irmão tivemos a sorte, a bênção de Deus, de casar com 2 italianas que são financeiramente, assim, o alicerce de casa mesmo. Equilibrados. Aham. Equilibrado. Eu aprendi a administrar a minha vida financeira com a minha esposa. Então, ela é muito Bacana. equilibrada, isso é muito legal. Hoje, por exemplo, para quem. Eu até falo, tipo, oriento assim, meninos, pô, vocês não têm condições de cuidar da tua grana e a tua esposa tem, deixa com ela. Então, Sim. tipo, eu fiz muito isso, aprendi muito com a minha esposa. Então, ela fez esse equilíbrio nosso, assim, de administração de casa. Até então, ela tem a empresa dela hoje, que ela é sócia, ela e meu irmão, eu sou ali um sócio minoritário, que eu brinco. E então, foi uma bênção de Deus, assim. Então, a gente vai fazer já 12 anos de casado, né? Tem um filhinho, o Bento, também, que é uma Bento. benção.
Então Bacana. casamento é Então, uma ela maravilha. foi rainha da festa do vinho, Em você falou? 2010, foi rainha da festa do vinho em 2010, a Jaine. Eu não E conheço a Jaine, mas deve ser bonita. E aí, eu lembro do seguinte, cara. O velho da van falou o seguinte: sempre que tu vê uma mulher bonita casada com um cara feio, sabe que ele é um baita. Ali tem um baita vendedor. Então, pô, deve. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Não, o pessoal brinca comigo, eu brinco até hoje. Eu nunca fui um cara, né, abençoado na beleza. Mas que eu fui resenha, Mas- eu fui, Daniel. mas Agora tem que ser bom na venda, é Tem que verdade. vender, É né? verdade, é verdade. A Débora usa muito isso contra mim, mas é verdade. É verdade, é verdade. Certo. Então, e essa tua questão do marketing, eu Uhum, vejo que tu é um cara muito marqueteiro, um cara que vende bem, uhum. né? É, e também a questão do jornalismo. Como que tu vai parar? Tu estudou, veio pra cá? Sim, o que acontece? Eu não. Até quando o pessoal. Murilo é jornalista, não, eu não sou jornalista porque eu não me formei, né, Não em tem a jornalismo, então eu não formação. tenho formação. Eu sou repórter, né? Mas tu Vou ser repórter executa a a função. função ali, executo a função, mas sou repórter. Eu acompanho o Criciúma em todas as viagens, né? Então, a Uhum, gente chama repórter setorista, que é o cara que tá ali em loco, direto, ali trabalhando com o Criciúma, acompanhando todas as ações do Tigre. Então, é engraçado que tudo começa, na verdade, Daniel, assim, ó. Eu, desde criança, a minha mãe fazia teatro, peças teatrais, e ela me colocava para fazer o personagem principal. a Aí mãe é diretora. ela botava para fazer peça de teatro. Então, sempre na escola, o pessoal da escola chamava minha mãe para fazer teatro, a minha mãe escrevia o teatro, me botava. Então, eu sempre gostei dessa parte teatral. Então, depois que eu fui para a igreja, na igreja eu fazia os teatros da igreja e tudo mais. Então, essa parte de arte, assim, eu sempre tive muito envolvido. Com música dentro da igreja, com dança, com teatro, enfim. E aí, quando começa a surgir a questão do digital, onde tem os canais de YouTube, as pessoas Uhum. começam a aparecer e dar opinião, eu sempre fui muito envolvido com isso na igreja também. Então, eu fazia os vídeos para a igreja, eu tinha um amigo que a gente fazia os vídeos, tem um vídeo lá de 2010, se eu não me engano, 2011, coisas que a gente gravava na igreja na época, enfim. Então, eu sempre fui muito envolvido com essa questão do teatro. Como que o jornalismo entra nisso? Eu achava que a forma mais fácil de eu executar essa minha parte teatral era justamente sendo um repórter. Então, eu sempre gostei de ser apresentador, de falar. Uhum. Então, eu sempre fui muito, muito comunicativo. Minha mãe sempre falou isso, né? Então, o Murilo sempre conversou com as pessoas, nunca teve vergonha de nada. Então, chegava alguém na igreja, um visitante, por exemplo, o pessoal falava: vai lá, o Murilo vai lá, que ele não tem vergonha de conversar com as pessoas, com os visitantes. Então, eu sempre fui muito assim. Aí eu comecei a fazer faculdade de jornalismo, eu falei, pô, essa faculdade aqui é que eu me encaixo mais, né? E aí não tive condições financeiras de finalizar, mas eu tive a oportunidade, graças a Deus, de participar de um debate na Jovem Pan, por exemplo, que é a maior rede de rádios do Brasil. E uma semana depois, o dono da rádio me chamou: Murilo, tem uma proposta para ti. Pô, assim, assim, assim. E eu fiquei, pô, encantado, porque eu não sou formado, Uhum. abracei a oportunidade como a melhor da minha vida. Então, hoje trabalho com essa oportunidade. Ano passado, eu fiz um ano agora na Jovem Pan. Esse ano ele me deu a, a, a graça de poder viajar com o clube, com o Criciúma, né? Acompanhar o Uhum. Criciúma, coisa que fazia só o dono da rádio. Então ele teve a confiança, porque essas viagens precisam Sim. de confiança, né? Você É. vai gastar o dinheiro da empresa, você vai viajar. Então ele, pô, Murilo, pô, tu vai viajar, tu quer viajar? Eu falei, não, eu quero, consigo minha esposa, a gente viajamos. E aí foi onde eu encaixei, eu encontrei esse encaixe da parte artística, vamos dizer assim, do teatro com a rádio, né? Ela veio se fazendo esse encaixe. E o esporte entra um pouco nisso também, porque eu sempre gostei do futebol. Então, Se pô, não dá pra estar dentro do campo, vamos do- ficar da beirada, vamos né? ficar na beirada, vamos ficar torcendo. E engraçado, Daniel, que essa questão do esporte é o seguinte: quando eu vim para cá em 2006, já cristão, 2007, eu tive muitos amigos que jogavam no Criciúma, que eram da base, que jogavam profissionalmente. E a gente começou a fazer a famosa célula lá no clube. Ah, Então, em 2010, eu sempre fui criando muitos amigos dentro da base do Criciúma. Então, amigos como a gente foi fazendo células que passaram, por exemplo, o Luca, que hoje está no Novo Horizontino, o Joilson, meu amigo, que é meu uhum. compadre de casamento, que tá capitão da Ponte Preta, joga na Ponte Preta. Então, a gente foi fazendo várias amizades de atletas e isso foi gerando esse meu desejo de estar próximo do clube, né? Então, até hoje a gente tem amizades gigantescas que a gente construiu dentro dessa base, dentro desse ambiente.
E a minha mãe, ela sempre foi muito mãe desses meninos, porque acontecia, esses meninos estavam longe dos pais. Sim. E a minha mãe, tipo, final de ano, levava os meninos pra estar com a gente na nossa casa, participando ali da nossa ceia e tudo mais, na igreja, enfim. Então a gente teve muito esse papel. E aí, então, eu juntei o futebol, o teatro e a rádio ali, né, pra estar próximo. Então, aí eu comecei a fazer teatro aqui. Tem até uma história muito legal, que em 2011, a minha mãe e todos os meus amigos próximos falavam: Murilo, tem que se inscrever em alguma novela, tem que fazer peça teatral e tudo mais, não sei o quê. E eu fiz um pré-cadastro para Malhação na época, 2010, 2011. E eu recebi o retorno É para mesmo? fazer um papel de figurante, né? Eu Sim. para ser figurante, mas é o primeiro passo. E naquela época, a religiosidade não me deixou ir. Porque eu pensei muito assim na minha cabeça, pô, não, mas será que é da vontade de Deus? Será que não é? E tudo mais. Mas eu acho que pro tempo eu vejo que não era da vontade mesmo de Deus, sabe? Porque, tipo, a minha cabeça, um jovem ainda, poderia ser, botar tudo a perder, né? Aham. E hoje, claro, eu já tenho mais maturidade, eu sei que poderia ser diferente, mas é algo que eu sempre gostei mesmo, essa parte de arte envolvida. Assim. Legal, legal. Então, hoje, a possibilidade de estar na Jovem Pan acompanhando o Criciúma, que foi um sonho teu de Sim. ser jogador, torcedor do Remo, É, né? Hoje, Criciúma, como é que tá a divisão dessa paixão hoje, Remo-Criciúma? vou te confessar que hoje o meu Você coração... não pode mentir. Não, sem mentira nenhuma, graças a Deus. Né? Graças a Deus, pelo amor de Deus. Sem mentira. Não, mas eu tenho uma paixão hoje sem dimensão pelo Criciúma. É inacreditável, assim, como que eu tenho uma paixão pela cidade, pelo Tigre. Para você ter noção, eu tô muito feliz que o Remo subiu para a Série B, mas eu não conheço muito, tipo, nem os jogadores do Remo. Eu não sei mais o que se passa no clube do Remo. É uma paixão que é por conta da minha região, da minha infância. Meu tio jogou no Remo, então eu tive. Meu tio foi goleiro do Remo. Meu tio jogou Copa do Brasil e tudo mais, jogou no Remo. E a minha família sempre foi muito essa questão de esporte também, né? Então tive primos que jogaram, enfim. E aí hoje eu sou apaixonado pelo Criciúma justamente por isso. Vim pra cá, criei essa amizade com esses meninos da base, com amigos e tudo mais. Já gostava das cores do Criciúma, o amarelo, o preto e branco. Então, pra te ver, eu acompanho desde a época que o Luiz também, a Dopetinho vinha na Gina. A gente via o Luiz. Tô aguardando o Luiz aqui para fazer um podcast com ele, né? Então, eu sempre fui, eu sempre fui muito envolvido com o Criciúma, que tudo que é relacionado aos jogadores, aos atletas, ao Criciúma, eu tô sempre muito por dentro. Então, a minha paixão hoje sem menosprezar o Remo, que é um time da minha infância, do meu coração, mas eu sou apaixonado pelo Criciúma hoje. Bacana. Então, de fato, hoje tu tá no meio que tu sonhou, né? Com a possibilidade de uma carreira muito mais longeva, né? Porque o jogador tem uma carreira curta, o jornalista pode ficar até 80 anos aí. É verdade, é verdade, é verdade. no campo. E hoje estar viajando, presenciando grandes jogos, tipo Criciúma Série A, Sim. com os maiores clubes do Brasil e alguns deles em rankings sul-americanos e mundiais. Sim. Como que é estar dentro desse meio? E como que esses caras de fora veem o Criciúma aqui? A torcida? Sim. O engraçado é que, assim, ó, hoje eu consigo... O Criciúma, vamos supor que é o patinho feio da competição, Sim. né? Então, se todo mundo, o Criciúma entrou para a Série A, o pessoal visando... já está candidato a voltar. Candidato a cair, né? Então, essa é a visão de todos, são essas. Mas, assim, eu sempre vou... essa questão da oportunidade de estar... Eu sempre vou com uma palavra no meu coração, né, Daniel? Eu vou com uma flecha no meu coração, que é ser diferença, é ser sal fora do saleiro. Então, eu sempre eu converso muito com os jogadores, eles me respeitam bastante, principalmente os jogadores do Criciúma, então eles têm essa relação, muitos me acompanham nas redes sociais por conta do trabalho do Aranha, então eu tenho muito essa relação de, eu preciso ser um repórter exemplo, eu preciso ser um ser humano exemplo, eu preciso ser um cara exemplo, eu preciso ser um pai e esposo exemplo, porque a gente sabe que esse meio do futebol é um meio complicadíssimo, né, então... as minhas viagens, Daniel, é justamente para mostrar para muitos que viajam, você pode viajar sendo um esposo diferente. Você pode ficar longe da sua esposa e respeitá-la da mesma forma que se você estivesse perto. Porque honrar a palavra que você deu de casado. Porque a gente sabe que essa fama, essas questões de fama, principalmente do jogador, ela é complicada. O cara precisa ter a cabeça
que não é por ele, é por Cristo, sabe? Uhum. Principalmente o cara que é cristão, enfim. Então, eu tenho muito esse pensamento, pô, eu quero ir e mostrar pros caras, pô. Eu vou pro hotel, por exemplo, meus amigos, Maurício, tu não sai, cara, eu poderia até sair, poderia ir num pub, tomar um refri, poderia jantar, mas cara, eu tô longe da minha família, longe da minha esposa, às vezes poderia conhecer, né, lugares, vou Salvador, vou Fortaleza. Uhum. Não, eu posso, não é proibido eu ir. Mas eu gosto de ficar no hotel, assistir uma série. Murilo, tu vai viajar pra Fortaleza, tu fica no hotel. Cara, eu vou ali profissionalmente, vou ali trabalhar e eu quero principalmente isso que eu falei. Quero ser sal fora do saleiro, eu quero dar exemplo para as pessoas, principalmente que estão próximo de mim, que é possível você fazer a diferença. Bacana. Que é a questão de fugir da aparência do mal, né? Isso Tu não mesmo, é proibido de ir, mas tu isso. sabe que a chance de dar ruim... Ela é grande, ela é grande. Assim, e essa questão é muito interessante, porque você está próximo de jogadores. Agora, por exemplo, estava com o Bahia, estava ali o Everton Ribeiro, bem próximo, eu vendo ele dar entrevista. Até o pessoal brinca comigo, Murilo, tu não pede autógrafo, não sei o que mais. Eu falei, cara, eu até peço por respeito, às vezes, ao próprio atleta e tudo mais, mas eu prefiro viver o momento, assim, sabe? Então, eu não sou muito essa questão de idolatrar, de dar uma assinatura, mas eu entendo que é interessante. Eu, por exemplo, tenho camisa assinada por todos os meninos ali, por conta de respeito a eles, que é interessante ter essa memória, né? Mas não por conta do assédio, da idolatria, né? Mas é mais questão de respeito mesmo, carinho que o cara tem por cada atleta. Legal. E aí, a tua esposa, ela tem essa empresa de marketing que atua numa área em que você está junto Já tô também. junto, isso, a gente tem a Carbon, Carbon Mídias, que o nome dela é Carbone, né? Jaine Carbone, então ela botou esse nome. E a gente cuida de 20 empresas no Instagram, principalmente. O nosso foco é a gestão de Instagram. Então a gente até costuma dizer que a gente não é uma empresa de marketing, né? É uma empresa de gestão de Instagram. A gente foca especialmente no Instagram. Então, a gente não pega muitas pessoas, não pega muitos clientes, a gente tem um limite de clientes, então a gente pega 20 clientes. Na sua maioria dos nossos clientes, eles estão com a gente desde quando a gente começou a empresa, há quase 2 anos. Isso é muito legal pra gente fica muito feliz disso, porque eu costumo dizer que eu gosto principalmente de ter um relacionamento com os meus clientes, porque todos eles se tornaram amigos, assim. De eu ir lá, tomar café e rir, a gente começar a conversar, o que tá errado a gente vai ajustar. Então, por isso que eu falo que eu sou minoritário, porque eu sou essa parte que eu não sou a parte prática da agência, né? Eu sou a parte mais do humano. Eu gosto de conversar, eu gosto de ir lá visitar eles. E quando precisar fazer vídeo pra eles, Murilo, o Aranha tá famoso, faz um vídeo com o Aranha aqui pra empresa. Daí eu vou lá e faço vídeo pra eles. Então, ela tem essa empresa, Daniel, que é inacreditável como ela surgiu. A minha esposa, ela é estilista, na verdade. E ela trabalhou a vida dela toda em confecção. E aí ela ficou grávida do Bentinho, na pandemia. Quando fechou a pandemia, a gente recebeu a notícia, ela fez o teste de gravidez no dia que eu trabalhava numa empresa de cofre, eu abria cofre de banco e tudo mais, eu fazia Mas o pessoal liberava pra te abrir Não, cofre. eu liberava o pessoal, não o pessoal mascarado, né? Não, eu ficava ali só, eu abria cofre por telefone, na verdade, das agências e tudo. Deu problema aqui no meu cofre, Murilo, abre, eu fazia parte do suporte, né? E aí eu fui, né, voltei pra casa nessa época, fui pra casa, chegando em casa, Jair, eu acho que eu tô grávida. E foi no dia que o pessoal falou, olha, fica em casa, todo fechado, no mesmo dia. Cara, eu entrei no desespero, comecei a chorar, falei, não por causa do Bento, sim, porque era nosso planejamento, a gente queria o sonho de ter o Bento, foi tudo planejado, nosso filho, estamos planejando já no que vem mais um. Aí a gente chegou, e cara, e agora, como que vai ser? Aí ela foi pra licença maternidade, aí uma amiga nossa, dona de uma empresa, falou, Jaine, cuida do meu Instagram, tu sempre foi a menina, a Jaine sempre foi administradora da igreja, da parte da igreja, toda a nossa, da época que a gente era da Sala Nossa Terra, então a Jaine foi a menina, ela gerenciava toda a parte de aplicativos, de mídia e tudo mais, cuida, pegou uma, aí uma viu, a outra informou, olha, a gente tá cuidando do meu Instagram, ô Jaine, tu cuida dessa, quando a gente viu, a gente tá cuidando de 4 Instagrams, recebendo quase o valor que ela recebia como estilista, em casa. Ela, peraí, eu vou travar. Meu irmão chegou pra gente, meu irmão fotógrafo, também por conta da pandemia foi fazer um curso de fotografia, também sempre trabalhou em confecção, vamos montar uma agência, vamos fazer uma sociedade. Aí eu, será família, não vai dar certo e tal. Eu sempre fui o cara chato de tudo, Daniel. Na igreja eu sou assim. No conselho eu sou aquele cara, olha, isso aqui não vai dar certo, calma, gente, pera, vamos comprar isso. Então eu sempre fui muito assim, não, vamos. Deu certo, meu irmão, minha esposa, e estamos aí há 2 anos, graças a Deus a gente conseguiu administrar 20 empresas, a gente cuida hoje, né, no geral, na sua grande maioria, construções, de construção, né, construtoras e tudo mais, imobiliárias. Então, graças a Deus, Deus abençoa a nossa família.
Bacana. E o Homem-Aranha, como que ele surge? O Homem-Aranha surgiu em 2018. Eu trabalhava numa loja ali no centro, uma loja de músicas no centro, e eu falei, eu tinha saído da igreja, da igreja que eu frequentava, e eu tava bem triste, porque meus amigos todos me abandonaram por conta da decisão de eu não querer mais ir aí na igreja. Tava acontecendo Uhum. algumas coisas que eu não tava concordando, e meus amigos me abandonaram todos, assim. Aí eu graças a Deus, tive o prazer de conhecer a Onda Dura, que era na época uma igreja que eu frequentei 1 ano, né, que era do Pastor Lipão, lá de Joinville. E a gente começou a implantar a Onda Dura aqui, eu e a Jaine, em Criciúma. E comecei a ter uma visão de cristianismo muito diferente. Foi onde nossa, foi uma bênção para mim viver aqui. E aí, o que aconteceu? Pô, tô ali na minha, já longe da igreja, sem saber o que fazer. Tô olhando na internet, apareceu uma roupa do Homem-Aranha. Eu vou comprar essa roupa do Homem-Aranha. Comprei a roupa do Homem-Aranha. Jair Murilo, tu vai gastar dinheiro com roupa de Homem-Aranha. Italiana, né? Aham. Eu comprei a roupa e bati foto em cima do prédio pendurado na sacada. O prédio tinha 4 andares na época, lá no centro, e bati pendurado com a roupa. Mas E tipo, pendurado por pra lá de fora? fora, de lá de fora. Aí meu amigo bateu de fora, assim, de baixo, e eu pendurado lá de fora. Aí começou a viralizar nas redes sociais, o Homem-Aranha em Criciúma. Isso, não tinha nenhum Homem-Aranha em Criciúma, assim. Tipo, tinha Aham. um rapaz que frequentava o hospital aí, ajudava. E aí começou a surgir a oportunidade de fazer publi, o jornal divulgou o Homem-Aranha, tem um Homem-Aranha em Criciúma. Comecei a fazer ações sociais dentro do hospital, na oncologia Uhum. do São José, de alguns hospitais aqui da cidade, enfim. Comecei a fazer essa parte que eu gosto muito. E aí começou a surgir, convidaram para ir nos jogos do Amador, de futebol, do Metropolitano, do Criciúma, e comecei a ir com a roupa do Homem-Aranha nos jogos e começou a fazer sucesso. Só que daí a transição do Homem-Aranha, aí eu bati 4 mil em um mês, assim, de seguidores, natural, Uhum. assim, em um mês. Aí veio a pandemia, eu parei. Fiquei totalmente parado, comecei a perder seguidor, veio para 3 mil. Quando a gente volta para os jogos e o Criciúma apresenta o Éder, Sim. eu fiz uma piada do Éder, uma brincadeira imitando o Éder chegando no Criciúma e viralizou. Eu falei, putz, eu acho que eu. E já de cara limpa, né? Sem a roupa do Aham. Homem-Aranha. Só tava no perfil do Homem-Aranha, mas eu fiz o Murilo. Eu queria fazer isso. E eu falei, pô, eu vou começar a fazer vídeo de cara limpa, sem a roupa do Homem-Aranha. E começou a viralizar. E engraçado, Daniel, que eu sempre gostei, tipo, dessa parte de comédia. Eu sempre foi uma Aham. coisa muito minha na minha infância, meus amigos, a minha família, sempre. Eu sempre fui o cara das festas da família que fazia todo mundo rir, sabe? Fazia mágica e piada, não sei o quê. E aí eu falei, cara, isso aqui vai dar certo. As pessoas vão gostando das piadas idiotas, às vezes, Aham. brincadeiras assim que eu faço, e as pessoas estão gostando. E aí viralizou, começou a viralizar, começou a surgir uma publicidade daqui, uma publicidade dali, e eu nunca fui esse interesse de ganhar dinheiro, sabe? Sempre foi mais me divertir. E aí meu irmão, que é mais empreendedor, falou, cara, tu precisa ganhar. A minha Uhum. esposa, pô, tu tá indo pra lá sem ganhar dinheiro. Já também, ela é empreendedora, tu tá indo pra lá sem receber nada. Aí eu, tá, mas o que eu vou cobrar? Eu não sei como fazer isso. Aí eles montaram ali, como ela sabe toda essa parte de marketing, ela montou um Media Kit pra mim, né, o meu irmão, vamos montar um Media Kit e tudo mais. E aí começou a dar certo, graças a Deus, Deus foi abençoando. E hoje, por exemplo, eu tenho faz parte da minha renda hoje os patrocinadores que eu recebo por mês, né, as empresas que eu cuido mensalmente como Homem-Aranha. Começou a surgir essas publicidades e graças a Deus cada vez mais abençoando. Então, eu linkei o Homem-Aranha, o esporte, com a oportunidade de estar em alguns centros gigantes de esportivos como São Paulo, Rio de Janeiro, por conta da Jovem Pan, Uhum. e através do Homem-Aranha, o meu chefe também que me chamou da Jovem Pan, porque na verdade a Jovem Pan vem depois do Homem-Aranha, né? Então o meu chefe Sim. viu O essa o Homem-Aranha que abre a porta pra ti abre a porta chegar para na mim Jovem chegar até o Pan. Jovem Pan, porque daí como eu comentava de futebol, fazia as piadas de futebol, um amigo meu, o Juno César, que era Juno, o Juno, Juno. o Juno Grande cliente Juno. também, narrador, tá em Joinville hoje. Ele Isso. me convidou para me debater num debate. Bom, eu vou te convidar para nosso debate. Pô, tu não quer participar mais vezes? E eu tava indo até que me firmaram na Jovem Pan por conta do Homem-Aranha. Então, o Homem-Aranha hoje faz parte da minha agenda, né? Então, hoje eu tenho a Aham. minha agenda do Murilo como empreendedor, tenho a agenda do Murilo repórter e a agenda do Aranha, que daqui a pouquinho tem publicidade de tarde para fazer lá na Próspera. Legal, legal. E é interessante como, às vezes, uma ação despretensiosa vai criando um caminho e abrindo portas, né? Sim, Tipo, quando você compra a a roupa roupa, do Aranha, você não tinha projeto nenhum aham, para isso, nenhum. mas as coisas vão se encaminhando a partir da ação, né, Da cara? ação. E engraçado, Daniel, que é o seguinte:
E pelo fato de eu ser sempre esse cara, eu sempre fui cristão, desde que me entendo por gente, e depois que eu tive essas decepções religiosas, Uhum. eu comecei a ter um martelo na minha cabeça, uma frase na minha cabeça: eu preciso ser diferença, eu preciso ser exemplo. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer os meus vídeos, que diretamente ninguém percebe, mas a intenção minha é muito mostrar para as pessoas: pô, você pode ser um cristão aonde você estiver. Você pode Uhum. ser um cristão sendo um barbeiro. Eu falo isso para um amigo meu, Fernando, que é barbeiro. Falo para ele: tu sabe a responsabilidade que tu tem como barbeiro de botar a mão na cabeça das pessoas, de poder vivenciar com cada ser humano que está sentando ali na tua cadeira? Então, é esse o papel do cristão. É. Não é só dentro da igreja. Então, é essa a minha ideia como pessoa. E o engraçado é como que Deus atrai pessoas muito próximas, muito parecidas comigo, assim, sabe? Esse dia eu fechei com uma academia e os proprietários da academia são cristãos. Eles falaram assim: tu é cristão, Murilo? Eu falei: sou. Aí eles: nossa, é inacreditável como que a gente dificilmente contrata alguém e a gente resolveu te chamar e tudo mais. Eu falei: cara, e a maioria dos meus parceiros, eu falei pra eles, são cristãos sem a gente nunca ter falado um pro outro. Uhum. São coisas que parece que as coisas acontecem mesmo pela vontade de Deus. Então, minha ideia do Aranha é justamente essa. Eu já falei para Deus: se tiver que fechar o Homem-Aranha, eu fecho e. Não, e aconteceu uma coisa, Daniel, muito engraçada do Homem-Aranha, que foi com o pastor Telmo. Hum. Uma vez eu fui no cinema meia-noite. Era a estreia do Homem-Aranha, ou dos Vingadores. Vingadores. Ele é 6 fã mil de Vingadores. pessoas, 3 mil pessoas, se não me engano, no Nações. Aham. E na fila o pastor Telmo, com, Ele é menino. com, capu, com um A capuzinho aqui, paisana. a paisana. Ele não me conhece. Sim. E eu de Homem-Aranha. Eu cheguei no ouvido dele e falei assim: e aí, pastor Telmo, o que tu tá fazendo aqui no cinema? Bah! Quando eu fui ver, o Sério? pastor Telmo foi pro culto e um monte de gente me mandando vídeo. O que foi, Murilo? O pastor Telmo falou de ti no culto, falou de ti no culto. Ele dizia: eu fui lá assistir o Homem-Aranha, escondido, pros irmãos não pensarem que eu tava ali assistindo o filme em vez de eu estar orando. E aí veio o Homem-Aranha no meu ouvido. E aí, pastor Telmo? Até o Homem-Aranha tá aqui, velho. Então foi muito engraçado essa cena. Eu tenho até gravado esse vídeo lá em casa, assim. Tava ele e a filha dele, esqueci o nome dela. Era pequena, A Bela? maior, A maior. a Casou agora a Vitória. a Vitória. E aí tava ele e a Vitória lá, cara. Foi muito engraçado esse episódio do pastor Telmo de Homem-Aranha falando: e aí, pastor, tá aqui no cinema. O Thelmo é uma figuraça. É um cara, um É, um exemplo. exemplo assim. hoje. Eu observo muito, eu não congrego na aba, mas o Telmo já tive a oportunidade de conversar assim, algumas vezes com ele, até relacionado de uma matéria no jornalismo lá da Jovem Pan. A gente indicou ele, passei o telefone dele. Eu tô muito. Não sou da aba, mas eu até brinco com o meu irmão, com a minha esposa, com meus pastores ali, que eu me sinto muitas das vezes da aba porque eu tô sempre envolvido com o Telo, que é o Uhum. responsável pelo futebol da aba, né? Sim. E o Telo é um amigo meu, um dos primeiros amigos meus aqui em Criciúma. Conheço o Telo desde muito tempo. E tenho muitos amigos na aba, né? Muitos Sim. amigos do Paulinho, que é o baterista do Louvor, do Tuto. Tem muita gente que eu conheço há muito tempo aqui em Criciúma que vão na aba. Então são amigos que eu sei do caráter e a felicidade de ver o que eles estão se tornando, da forma que eles estão se tornando. Isso é muito legal. Então eu tenho um carinho gigantesco pela aba, principalmente pelo pastor Telmo, com certeza. Show de bola. É um lugar saudável. Saudável. Cara, e aí, além de todas essas multitarefas que você executa, você falou que vem de uma família católica, tem um tio que é padre. Tem um tio que é padre, isso Bacana, mesmo. legal. Irmão do meu pai é padre e tenho um respeito muito gigantesco Sim. por ele, sabe, Daniel? É muito engraçado como que tem... Mas depois eu te conto a história, como que foi essa transição minha do cristianismo católico para o cristianismo evangélico, assim, protestante, né? Que é bem interessante. Não, já conta já. Não, eu te conto. É que assim, como a minha família é muito católica, por parte de pai e tal, a minha mãe, então, quando se separou, ela entrou num processo de depressão, assim, né? Então, a minha mãe começou a procurar algumas coisas para que pudesse curar ela, preencher a depressão. Então, ela foi no espiritismo, foi em algumas outras religiões, que ela foi buscar uma cura para ela, até ela ter encontrado o Cristo mesmo, que curou ela dessa depressão. E nessa mudança, eu lembro que meu tio e meu pai me chamaram e eles tiveram uma de conversa comigo. Por que tu foi pro... Não foi uma conversa brava. Foi uma conversa de pai, de filho. Uma cobrança, não. Entender. Meu pai entender. Porque a gente que sempre foi muito cristão católico, tu frequentava, não tinha motivo nenhum pra
se converter numa outra religião, vamos dizer assim, né? Essa mudança. Por quê, meu filho? Eu queria só entender. Eu falei, pai, eu não tenho como explicar. Eu não fui por fazer nada de errado. É uma sensação, é um sentimento, é algo dentro de mim que mudou. Uma paixão minha e mudou uma visão minha para Cristo. Então, e mais engraçado que esse respeito dos meus pais, da minha família, do meu tio, que é padre, continuarem comigo, fez com que eu amasse mais eles ainda, respeitasse mais ele ainda e vivesse com um amor gigantesco pelo próprio catolicismo, assim, porque a gente sabe que o problema não são as religiões, muitas das vezes, são o que as pessoas fazem das religiões. Às vezes o problema não é um pastor, mas sim os seus seguidores que fazem desse pastor um ídolo. O problema não é Jesus, é a torcida organizada. É a torcida organizada, é isso mesmo, é isso mesmo. Então a ideia foi essa. E é assim que a gente tem nosso relacionamento. Nossa festa de família é maravilhosa. A gente conta. O meu pai é um humorista, eu costumo dizer que o meu pai é muito parecido comigo. Assim, se meu pai tivesse Instagram na época dele, ele seria um Instagramer também, marqueteiro, porque meu pai conta piada de pastor, conta piada pro meu tio que é padre, pro irmão dele, e a gente ri um monte. Então meu pai é aquele cara assim. E essa questão, quando eles respeitaram, e hoje eu tenho o prazer de receber mensagens do meu pai, muitas vezes fala assim, eu tenho orgulho do que vocês se tornaram, eu e meu irmão, né? Então, eu e meu irmão, a gente teve essa decisão junto com a minha mãe, como eu falei, não foi uma decisão de ex, né? Não sou ex-drogado, nunca usei droga na minha vida, nunca bebi. Casei com a mulher da minha vida muito cedo, então eu sempre fui... se tivesse para apontar assim, o Murilo até é perfeito. Não, meu maior defeito é a minha impulsividade. Eu sou muito agressivo muitas das vezes, muito grosso. E esse é o meu espinho da carne, como o Paulo diz, né? Então muitas das vezes eu tenho que controlar essa minha mansidão, meu temperamento, porque o sangue às vezes ferve. Natural, né? Do temperamento, né? E aí você entra nessa nova visão cristã com que idade? 16 para 17 anos. 17. Aos 13, 14 eu me batizei. Eu até brinco com a minha mãe que eu me batizei umas 4 vezes depois que me tornei evangélico, porque cada vez que eu tinha o entendimento de que, eu entendi o que é o batismo, eu mergulhava na água. Aí dizer 15 anos, não mãe, agora eu tive certeza do que é o batismo, mergulhava de novo. Sem brincadeira, eu devo ter me batizado umas 4 ou 5 vezes já. Mas eu me considero assim, de entendimento do que é a gente tem fases, né? Sim. Mas fases do que eu entendi assim, a minha vida e dediquei minha vida totalmente mesmo a Cristo aos 17 anos para 18. Foi no momento que eu fui para Dourados mesmo, né? Até morar com meu pai e com minha mãe. Ainda toquei em bandinha de pagode, essas coisas de jovem, de guri. E depois que eu fui... Mas eu nunca fui muito de beber, sabe? Nunca fui muito essa questão de bebida. Eu era muito mais festa com os amigos e tudo mais, mas eu sempre tive muito cuidado com a bebida. Porque como os meus pais sempre foram pais que beberam bastante, eu tinha algumas situações quando meus pais bebiam que eu não me agradava muito. Então eu evitava beber porque eu não queria ficar igual como eles ficavam quando eles bebiam. Então, eu evitei muito essa questão da bebida e tudo mais e cresci dessa forma. Então, às vezes, um amigo meu, Murilo, tu não bebe? Não bebo porque eu sou crente. Não é porque tá crente, não é porque eu não sou crente, que não tem nada. Beber um vinho, alguma coisa, nada disso. É porque é uma opção minha, eu não gosto, não gosto, né, do sabor, enfim, de coisas. Então, aos 17 anos, eu me considero assim que eu, entendi e vou seguir esse caminho. Isso aqui, foi quando eu cheguei para Dourados, pro Sul, assim. Engraçado que eu servi uma igreja em Dourados, onde a nossa igreja ela tinha assim, pessoas como passou lá Luiz Hermínio na época, uma igrejinha de 100 pessoas. O Luiz Hermínio estava começando, ele vivia lá. Mesmo? Jantou na minha casa, na nossa casa lá. Então, tive o prazer de sentar na mesa, isso há 20 anos atrás, né? Com o Luiz Hermínio, Luciano Subirá, esse pessoal que estava na época que eles estavam começando. E aí, muito interessante a gente ver, eu fico pensando, Deus, olha, onde que Deus estava me colocando desde aquela época, assim, sabe? Em mesas de pessoas que hoje são referências no Brasil e no mundo com o cristianismo e graças a Deus, desde aquela época eu vim sendo abençoado. E aí você, nessa jornada, você se torna um pastor. Como que isso acontece? Essa é uma fase, uma das maiores responsabilidades que a gente teve. A gente tinha sido... recebido já essa informação pelo nosso pastor Luciano, assim, desde quando eu tinha uns 20 anos, muitas pessoas já falavam para mim, pro meu irmão com 18, a gente é muito próximo de idade, cara, vocês vão ser pastores, vocês atraem muitos jovens e tudo mais, tem uma visão diferente para jovens. A gente já
Tipo assim, é muito legal quando eu vou no posto de gasolina, vejo algum jovem, pô, Murilo, eu te lembro de ti da igreja e tal, que tu era dos Uhum. jovens lá. Então a gente sempre teve muito essa visão. E aí teve uma época que o meu irmão foi convidado para ser pastor e a gente, com a nossa mente aberta hoje, assim, a gente falou assim, pô, não é sobre vaidade, não é sobre título, a gente não quer. E aí meu Uhum. irmão negou, O o convite. convite. E aí passou mais um ano, pastor, vocês não podem negar, pastor, nosso líder, vocês não podem negar, vocês não podem, vocês têm o dom de pastor, vocês têm o dom de cuidar, vocês têm o dom de cuidar das pessoas, não sei o quê. Eu sou apaixonado por pessoas, né? E aí eu falei, cara, meu irmão, eu quero ser ordenado, a gente vai ser ordenado, e se a gente for ser ordenado, a gente vai ser ordenado junto. Ah, E que aí, bacana. e aí, o pastor, não, vocês vão ser ordenados os dois juntos, não sei o que mais. Falei pra minha mãe desabou no choro, né? Aham. E é até emocionante, porque minha avózinha também, que ela é muito a mãe da minha mãe, que é muito cristã, minhas tias, assim. Minha avó vai quase pros 90 anos, assim, né? Então, Poxa. foi muito emocionante no dia da nossa ordenação. Vai fazer agora em outubro um ano, exatamente, uma responsabilidade muito grande, assim, né? E eu costumo dizer que as pessoas não me conhecem como pastor porque eu evito falar mesmo, Uhum. porque eu quero que não seja algo de título, sabe? Não quero que as Uhum. pessoas olhem para mim. Lá na igreja a mesma coisa eu falo às vezes pra gurizada, pros meninos. Não, assim, não quero que vocês me olhem com eu sou igual a vocês, gente, é igual, porque tem essa questão, né, Daniel, Sim, da da hierarquia e. hierarquia e tudo Aham. mais. Então, ver essa responsabilidade, hoje eu vejo isso. Eu sei que aquilo que você falou, da mesma forma que o repórter não é igual ao jogador, ele tem uma Função. função, uma carreira que, né, vai para bem mais. Eu sei que o meu chamado, minha responsabilidade é de cuidar de pessoas. É isso. Então eu sei que uma hora o Homem-Aranha vai acabar, eu sei que uma hora as minhas coisas vão acabar e eu vou exclusivamente cuidar de pessoas, sabe? Então eu sou abençoado por isso. Eu e meu irmão, a gente conversa muito, a gente é muito amigo. Eu e meu irmão, a gente faz parte do conselho da igreja, então a gente fez muitas mudanças nessa questão do conselho, até porque a gente veio de visões, as visões, nada contra a igreja em si, mas às vezes a instituição ela acaba prejudicando muito o ser humano, né? Uhum. Então eu costumo dizer que eu não tenho mágoa e nem sou amigo de todos, o ser humano, o CPF. Uhum. Mas às vezes o CNPJ ele acaba estragando um pouco o CPF, né? Então essa questão do pastoreio é uma maravilha. E às vezes Deus fala isso. Agora, hoje é dia de tu postar isso no Homem-Aranha. Então eu vou lá e boto alguma coisa evangelística. E por incrível que pareça, sempre que eu posto, alguém me chama no direct, pô, preciso visitar vocês, estou afastado, preciso conhecer a Uhum. tua igreja, mulher, eu não sabia que tu era cristão. Não, sou cristão sim, não sei o que, vem, a gente vai ser bem recebido. Então eu tive muito essa função, essa bênção de ser, foi ordenado pelo pastor, que é a referência aqui na cidade, né, que é o pastor Toninho Lalau, que é da Senge. Uhum. Então ele que ordenou a gente como pastor, eu e meu irmão. Então foi bênção, a gente tem essa responsabilidade, né, todos os dias de olhar as mãos e saber o que a gente tem para abençoar, né. Bacana. Um abraço, pastor Toninho Toninho Lalau, Lalau. grande amigo aí, de longa data. Ele não tem muito cabelo, mas ele cortava É. cabelo comigo. Pastor Toninho Lalau é É, muito querido, é muito querido. uma benção. Ele cortava comigo antes da Dom Pettini. Aí quando veio a Dom Pettini, ele disse, não, ficou muito chique isso aqui, não vem mais. Não vem Aí, mais. mais uma figuraça, ele, família toda, né? É, cara, me parece que é muito claro na tua mente, assim, a questão da tua missão, Sim. né? Tu sabe que todos o- as funções que tu Aham. desempenha hoje, elas culminam, mas existe algo, conversando contigo, se percebe isso, que É, existe algo maior que tu consegue perceber esse peso maior que é essa questão do reino, essa sim. questão de cuidar de pessoas, de atrair pessoas para essa visão do reino. É, quando tu projeta, se é que tu faz isso, projeta a tua vida futura, tens essa clareza Sim. de que esse aqui é o teu trabalho principal. Eu tenho essa clareza de cuidar, né, de pessoas. Eu sou apaixonado, principalmente por jovens, assim. Eu sou apaixonado por jovens, adolescentes e tudo mais. A minha esposa brinca comigo às vezes que ela fala, tu é o eterno jovem, né? Porque tô com 36 anos já, então não Uhum, sou nenhum jovem, nenhum adolescente, mas eu gosto muito porque eu sei da importância que foi ter pessoas cuidando de mim na minha juventude quando cristão, né? Então, o jovem é aquele que
ele tem os desejos dele, tem os momentos dele, ele tem, né, quer aproveitar a vida muitas das vezes, então, até o pessoal, Murilo, não aproveitou a vida. Não, eu aproveitei até meus 17. E quando eu vi que não ia valer de nada eu aproveitar a minha vida e não cuidar da minha família, da minha casa, eu resolvi cuidar da minha família, da minha casa. Então, eu tenho essa visão muito clara assim mesmo. Então, eu dou graças assim ao meu pastor, assim, que ele, o pastor Luciano, ele sempre me orienta tipo, bastante. Por exemplo, eu tô há um mês quase sem ir nos domingos lá na igreja por conta do viajando, por conta dos jogos do Cristina tem sido no domingo às 18h30. E então ele sempre foi muito, não, Murilo, tá aqui, ó, dessa data que é uma data que tu vai ministrar aqui e tal, e não sei o que, trazer a palavra. Então eu tenho essa visão, hoje eu tenho essa visão, que é esse processo. Eu converso muito com a minha esposa, porque minha esposa, quem mais sentiu nessas mudanças nossas de igreja, assim, que aconteceu há 6 anos atrás, 7 anos, já faz um tempinho, né? Foi minha esposa, ela sentiu muito, porque a gente tinha muitas amizades, Daniel. Então, a religiosidade, eu tenho muito esse cuidado hoje, né? Com amigos, porque a religiosidade, ela machuca mesmo muitas pessoas, e principalmente quando você é a pessoa que não fez nada de errado, né? Você só queria servir a Cristo de forma honesta e do coração, assim. Então, acaba que as pessoas se afastam de você e você fica triste por essas questões. Então, o Homem-Aranha nada mais é do que isso, né? É um cara, um ser humano, um Murilo, que está, de certa forma, fazendo aquilo que Jesus pediu. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e é dessa forma, quando eu tenho a oportunidade de pregar o evangelho, de falar de forma não chata. E por isso que eu falo, a gente tá falando do Thelma ainda há pouco, eu acho que dá um grande exemplo para isso, né? As ministrações, eu vejo das missões, te acompanho nas tuas missões também, quando foi na África, quando foi em alguns lugares. É isso o evangelho. Não tem muito que a gente sair fazer de diferente. É isso. É mais fazer do que falar. É mais fazer do que falar. É mais fazer do que falar. Eu não preciso ficar falando quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, mas eu preciso fazer, amar as pessoas, independente de raça, independente de gênero, independente de qualquer coisa. Eu amo as pessoas, eu amo o ser humano. Eu sei o que eu vivi, eu sei os amigos que eu tive, eu sei o que eu passei, e o que eu quero é amar as pessoas. Se ela quer decidir andar comigo, ela vai ou não andar, vai continuar sendo minha amiga, vai continuar sendo próxima, como tenho muitos amigos e amigas que continuam próximos, mas eu quero poder amá-las, ela, e ouvir, né? Perfeito, perfeito. E hoje quem quer te acompanhar, quais são os teus endereços aí? Hoje eu tô no Instagram, Aranha Carvoeiro, né? @Aranha Carvoeiro, e no YouTube também, mas o YouTube tá bem parado. No TikTok e no TikTok e no Instagram, principalmente no Instagram, que a gente tá fazendo bastante trabalho lá. A gente chegou a quase 1 milhão de visualizações em 30 dias para um Instagram que tem nem 15 mil seguidores. Então, totalmente natural, orgânico, né? Eu não costumo patrocinar nada. Se tem 0,5% de coisa patrocinada, é o que eu patrocino. Então, eu gosto de fazer as coisas orgânicas da mesma forma que eu faço para a empresa lá, para a Carbon. A gente trabalha muito, a gente sempre fala isso. Por que a gente não é uma empresa de marketing, né? Que vai botar dinheiro para divulgar? Não que a gente é contra isso. É maravilhoso patrocinar, porque é do jogo, faz parte do jogo patrocinar. Mas o orgânico é a minha prioridade, principalmente como Homem-Aranha. E estou feliz, é só procurar lá no Aranha Carvoeiro, né? A gente está sempre lá à disposição, trazendo conteúdo de esporte, principalmente. Agora que eu estou trazendo o esporte, às vezes dá uma parada de 20 dias, eu trago alguma coisa diferente para rir, pessoal. Sempre com o intuito, Daniel, de fazer as pessoas girem, sem, às vezes, puxar para um lado, puxar para o outro. Não, é a graça disso. Às vezes, por exemplo, as pessoas me perguntam: pô, Murilo, tu tá lá pendurado no meio dos Tigres, numa torcida organizada. Nunca ninguém vai entender a missão. Nunca ninguém vai entender o motivo de eu estar lá. Um dia as pessoas vão entender. Sim. Um dia as pessoas vão entender. Mas o meu papel é esse. Eu gosto muito quando os meninos me ligam lá da Tigres e falam: pô, Murilo, vai ter um churrasco aqui, vem aqui. E eles sabem que eu sou cristão, eles sabem que eu não tô ali para beber, que eu tô ali para bagunça, mas que eles gostam que a minha presença esteja ali por conta de eu ser um cara parceiro e tal. Então, é isso. É me achar nas redes sociais. A gente já tá lá. Qual é o segredo das redes? Tipo, para o cara ter sucesso, tipo, o cara tem a empresa dele lá. No Instagram é isso aqui, no YouTube isso, TikTok dessa forma. Existe essa forma diferente de abordagem dependendo da rede? Sim, existe. O YouTube é algo... O conteúdo, ele é mais... vamos dizer...
pensamentos, o que você vai fazer? O YouTube é uma coisa que você vai fazer, é tipo um programa, o YouTube é mais isso, né? Tipo, é um podcast, é você falar sobre alguns certos assuntos, você tem um período maior para conversar sobre esses assuntos, então você vai fazer vídeo de 10 minutos, vídeo de 15 minutos, o YouTube é para isso, é para ter essa questão mais de conteúdo, como se fosse um programa de televisão mesmo, né? Mais profundidade mais profundidade no assunto, perfeito, mais profundidade no assunto. O TikTok é os vídeos de 1 minuto que vão te dar rentabilidade. Acima de 1 minuto tem que ter mais de 10 mil seguidores. Mas o TikTok é o time, é o momento. O TikTok ele é mais rápido que o Instagram. Então, muitas trends que eu pego pro Instagram, eu já me mandaram no TikTok. Então, minha esposa e minha sobrinha são as craques que me mandam as coisas. Isso aqui tá explodindo no TikTok. Bota no Instagram que vai explodir daqui a uma semana. Explode sempre primeiro no TikTok para depois explodir no Instagram os conteúdos. Então, o TikTok é muito próximo com o Instagram, mas é mais vídeos. O Instagram pode ser post, conteúdo, é o cotidiano. O que eu sempre falo para os clientes é a humanização. A gente sempre fala, cara, seja humano, mostre a cara, fale. É porque a maioria das empresas elas não gostam de aparecer. E o Instagram é justamente para pessoas que querem aparecer. Entendi. Então, tipo assim... A pessoa mesmo por trás da marca. As pessoas querem saber o que o Daniel tá fazendo hoje de tarde. As pessoas querem saber, o Daniel foi fazer uma ação na África, o Daniel tá dando um curso em Londres, o Daniel tá fazendo isso. E pode ver que esses teus views, sempre, as suas postagens sempre são as que tem mais views. Pode nem conheço, mas pode ir lá dar uma olhada. Então, essa relação ela é muito importante, a humanização do Instagram. Então, a maioria dos nossos clientes, às vezes, se tornam até fácil da gente cuidar, porque na maioria eles não têm paciência para cuidar e não estão cuidando. Então, se eu falar para eles postarem um vídeo apenas deles falando, eles já vão ver o resultado, eu já ganhei muito ponto com isso. Então, as redes sociais, na nossa opinião, lá na Carbon, nosso trabalho é sempre humanizar o nosso cliente. É fazer com que ele... Então, no Instagram, por exemplo, nos meus stories, eu estou sempre postando eu viajando, bom dia, tomando um café, tô indo aqui, fui aqui no podcast do Daniel, tô indo não sei o quê, tá? Então, eu posto o cotidiano meu no Instagram. E no Stories. E no feed é o conteúdo diário. Eu sempre indico, postagem. Aproveite o hype do que está acontecendo. Por exemplo, no dia da cadeira, né, do fato do debate do Marçal. Aquele é um hype que todo mundo, na hora que aconteceu, postou nas redes sociais. Então, se você postasse qualquer coisa, ia viralizar. Eu postei um vídeo que deu mais de 30 mil visualizações já na hora, assim. Uma coisa, nada. Eu só fiz um vídeo falando da minha opinião sobre o que tinha acontecido. Então, a pessoa tem que estar sempre ligada no hype e trazendo esse hype pro seu nicho ali, pro seu material, pro seu perfil. Então, tá ligado nas redes sociais, é muito isso, tá ligado. E persistência, Daniel. Acho que a palavra principal é persistência. É você não desanimar. Eu não comecei postando vídeo e dando 10 mil visualizações. Não, tinha vídeo meu que dava 500 visualizações, 300 visualizações. Só que eu não tava nem aí pra isso. Era aquilo que eu falei. Meu problema não era ganhar dinheiro, ter muitas visualizações. Não, era postar conteúdo e a galera gostasse e curtisse. E hoje, por exemplo, qualquer coisa que eu posto não dá menos de 5 mil, 10 mil visualizações, né? Deu alguns vídeos virais lá que dão 100 mil. Então, e são esses virais que vão te trazer seguidores e conhecimento, né? Então, mas tu que tá nesse meio aí e lida com as pessoas que precisam estar fazendo os conteúdos lá, né? Eu te falo isso porque, assim, eu, Daniel, eu tenho uma certa dificuldade de pegar meu celular, botar no meu rosto aqui e gravar um conteúdo. Eu não tenho essa disciplina de todo dia. Aí é uma visão minha. Parece que essa galera mais jovem tem uma facilidade de fazer isso. Parece que já nasce com esse acesso ali. É fato? As pessoas com um pouco mais de idade têm essa dificuldade maior? É fato. Eu por exemplo, falo tranquilamente, por exemplo, o Coutinho, que é um dos comentaristas mais conhecidos de Santa Catarina, né? Trabalhou comigo na Jovem Pan, hoje ele está em outra emissora. O Coutinho, eu sempre falava para ele, Coutinho, tu tem uma opinião muito forte, tem que colocar essa opinião no teu Instagram, em forma de vídeo. Ele Murilo, tem que ser. Não, tem que ser. Então, tipo assim, os mais velhos vai ser natural. Eu até falo pra Jaine que eu tenho medo que daqui a pouco a gente vai ficar mais velho e vai pegar as novas tecnologias e eu não vou ter que conseguir me adaptar às novas tecnologias. Mas os mais novos são isso mesmo. Então, a minha sobrinha, que hoje trabalha comigo lá na agência, ela tem 15 anos, 16 anos, ela trabalha na agência, ela sabe tudo já das plataformas digitais e ela edita como eu edito. Eu nem te contei isso, né? Mas eu sou formado em cinema, técnico de cinema, e eu fiz filme já.
Uhum. Fiz um filme sobre a imigração italiana, fui assistente de direção. Tem um filme, perdão, agora que a gente vai ser lançado, acho que no final do ano, sobre a pesca da taína, onde eu fiz uma participação também como ator lá. Então eu fiz alguns filmes já, essa questão. E a minha sobrinha, nessa tecnologia, ela aprende as coisas muito fácil. Então eu ensinei ela a editar algumas coisas e ela já sabe usar as plataformas de forma muito fácil, com apenas 15, 16 anos. E a gente já vê que ela tem esse feeling para essa questão de marketing, para essa questão do entretenimento. Então hoje as pessoas crescem já com mais facilidade do que a gente antigamente, para você editar. Eu, por exemplo, tinha muita dificuldade de usar um computador, porque eu não tive um computador na minha infância. Exato, cara. Então eu vou abrir um computador com 20 anos, 25. Uhum. Então eu abri um computador com 25 anos, eu não sabia nem utilizar coisas que hoje eles utilizam dessa forma. Então tem, Daniel, tem muita facilidade esse pessoal. Por isso que quem de mais idade, quem faz isso, ele se destaca. Porque as pessoas que muitos da idade, mas não estão fazendo, entendeu? Então, quando você faz isso, você acaba se destacando dos outros. Eu às vezes dou uma arrancada, mas, cara, aquela persistência diária ali não tem. E aí eu tipo, pra ter uma ideia, eu tô com 47 anos, eu nem jogo videogame porque eu nunca tive, cara. Eu e aí, claro, tive 2 meninas, né? Então, possivelmente, se eu tivesse um filho menino, eu teria que me adaptar. Mas a minha filha mais velha, por exemplo, ela já foi lá e disse, pai, tem que fazer o TikTok da Dom Petinho. Ela já foi lá, criou e tal. Tem uma facilidade, edita vídeo. E eu já sou travado. Então, talvez vou ter que andar com ela agarrado em mim lá de videomaker e tá produzindo coisas. Porque a gente que tá no negócio sabe as coisas que são necessárias fazer, fazer planejamento. Cara, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Mas um planejamento sem execução não dá resultado, né? Então, qual a importância hoje desse posicionamento de rede, né? Porque, cara, hoje tudo tá na rede, né? Sim. Para a empresa, é fundamental? Fundamental, Daniel. Eu costumo dizer que até assim, ó, tem muita gente, muitos clientes nossos que falam, eu quero ativar o meu site. Nada contra o site, nada contra. Dependendo da empresa, eu não sei se teria necessidade de você ter um site. Eu confesso para ti que hoje, dependendo da empresa, a gente você olha a plataforma através do Instagram. Eu vou conhecer o Daniel, a barbearia, eu não vou mais procurar um site. Eu não vou, às vezes, chamar no WhatsApp, eu vou procurar no Instagram. Quero saber aonde que fica localizado, quem é que está cortando o cabelo lá, quem é que está fazendo o tratamento. Então, o Instagram, eu costumo dizer que é quase um currículo para uma empresa hoje. O currículo da empresa. Sim, o portfólio da empresa. Então, a gente vende muito isso, como um portfólio. Teu currículo. Por mais que você não tenha... Pare com essa viagem de achar que você precisa ter 10 mil seguidores. Não. Se você tem 1.000 seguidores e desses 1.000, você tem um engajamento maravilhoso que faz com que teus clientes gostem do teu conteúdo, pô, perfeito. Às vezes tem cliente meu, Murilo, vou comprar seguidor. Eu falei, quem compra seguidor? Não compra, não faz isso, não precisa. Até porque às vezes tu vai comprar um seguidor com o cara de qualquer lugar que não tem conexão nenhuma com o teu cliente. Tu tem uma empresa, tu quer vender. Sim. O que adianta tu ter um cliente falso, que um cliente falso. Não vai comprar nada. Isso não vai comprar. Nunca. E tem uma grande diferença. Por exemplo, a gente tem seguidor. Teve cliente que veio com a gente com 10 mil seguidores comprados e que não dava tipo 500 visualizações nos stories. Quando tinha cliente nosso que tinha menos de 1.000 seguidores e dava 500 nos stories visualizações. Por quê? Porque o conteúdo dele era real, mesmo que as pessoas que não tivessem muito seguidor, mas os que estão com ele seguindo são clientes de verdade. Então, a ideia nossa sempre é essa, é olhar para a plataforma e olhar para o Instagram como essa empresa, né? Hoje, por exemplo, se eu vou comprar alguma coisa, eu sempre olho no Instagram, vejo ali a seriedade da empresa. Então, é isso que a gente vende. Eu vendo assim, ó, mostra para vocês, mostra para os seus clientes, para as pessoas que estão com vocês, que vocês têm aqui E tem uma coisa diferente, que tu faz isso e que eu vejo que muitas pessoas que se destacam fazem isso. Usar os influencers. Não é porque eu sou influencer que eu tô falando disso, não. Mas faz muita diferença. Os meus clientes que estão usando influencer, eles falam, Murilo, a diferença é grande. Por quê? Você pegar os influencers certos para estar com você, cara, eu fico inacreditável, às vezes, eu ficar olhando de coisas que eu peço para as pessoas, mostro para pessoas que eu indico. Olha, gente, essa taça que eu comprei aqui, que legal. No outro dia alguém me manda foto e fala assim, eu comprei essa taça, Murilo.
Mas eu só falei que era legal, gente, não era pra Sim. comprar. Então, eu olho que eu não tenho nem 15 mil seguidores, né? Eu tô com Uhum. 14 e pouquinho, chegando a 15 mil. Então, o poder da influência é gigantesco, Daniel. É gigantesco. É por isso, voltando um pouquinho pra religião, a gente sempre fala isso, mas é por isso que tem um monte de gente aí seguindo e ouvindo pessoas que não É, merecem ser ouvidas. Entendeu? Porque as pessoas, elas seguem algumas pessoas tão fáceis, sabe? é, E a empresa é a mesma coisa. sim. Então, a empresa que se liga, que tem esse feeling de que eu preciso utilizar alguns influencers, eu preciso saber utilizar a minha plataforma digital, ela vai sempre estar na frente das outras. Isso ter certeza absoluta. Às vezes você pode até não vender mais, Uhum. mas o seu nome vai ser mais falado e lembrado do que as outras. Existe uma máxima hoje que é o seguinte, né? Vende mais quem é mais conhecido, não quem é o melhor. É perfeito, quem é mais visto, né? Se você tem o melhor produto do mundo, mas ninguém sabe que ele existe, eles É não isso vão aí. comprar, Vamos né? comprar. Perfeito. Então, esse posicionamento de rede social e tal. E uma coisa que eu utilizo muito na Dom Petini, que é a empresa que eu gerencio, é o seguinte, cara. Indicação de cliente. Um cliente satisfeito, É ele isso. vai fazer toda a diferença. E aí conecta com o que você está falando, né? Hoje, graças a Deus, assim, muitos clientes, eles vão na barbearia e aí eles estão lá aguardando, tomando um cafezinho, eles postam, bate a foto, marcam É a isso. gente. É isso. Ou seja, eles estão indicando a gente, né? E eu acredito muito que é o seguinte, você só indica aquilo que você acredita, porque Acredito. quando você indica, é a sua reputação que está em jogo, Aham. né? Então, ter esse posicionamento para a marca, com pessoas indicando, com pessoas que confiam e acreditam na sua marca, é fundamental. E É. hoje não adianta, é rede social, né? Esse ciclo de amizade lá no cafezinho, no É isso. futebol, indicando, é bacana, mas a rede social hoje ela te dá uma amplitude muito É grande, né? verdade, Então, verdade, verdade. E eu costumo, não é nem porque tô aqui na tua frente, mas até brinco que eu costumo dizer, às vezes, a gente tem aquele costume, pô, vou marcar o barbeiro com fulano, tô acostumado a cortar, né? Eu comecei a cortar sempre com o Davi, que o Davi é o famoso, né? aham, sim, É o influencer da Tom é o Petini, né? barbeiro das É o estrelas. barbeiro das estrelas. O Aí, problema é conseguir uma vaga uma com ele vaga com agora. ele, eu falo pra ele. Aí o Murilo também só quer marcar um dia antes, tu nunca vai conseguir, né? Porque eu falo pra ele, pô, marca agora e tal. E eu brinco com as meninas, Murilo, tu tem preferência? Eu falo, olha, não tenho mais preferência agora. E a verdade, agora eu não tenho mais preferência. Às vezes eu Uhum. ligo pro Peitinho e falo as meninas, Murilo, tem alguma preferência? Não. Eu confio em todos os meninos. Já cortei com todos os meninos, já cortei com o Gabriel, já cortei com o Ian, já cortei com todos os meninos, com o Davi. Então, eu gosto muito da qualidade mesmo, não é porque a gente tá junto, mas assim, é muito legal mesmo ver a qualidade que é. E outra coisa, né, Daniel, a oportunidade que tu vê desses meninos com família, construindo algo legal, algo diferente. Então eu fico nessa felicidade muito grande. E a internet faz com que isso aconteça, Uhum. né? Então você ter essa visibilidade. Eu falo para os meninos, às vezes, quando vou fazer um vídeo lá com os meninos, por exemplo, eu falo para eles: vou fazer um collab com vocês, vou marcar, vocês querem? Não, porque isso é bom para vocês, pô. Vocês estão mostrando o Sim, trabalho de vocês e tudo mais. Então, a importância dessa estratégia também, até para o indivíduo, né, como sim. pessoa, então, tá sempre mostrando o seu trabalho. Uhum. Hoje, graças a Deus, a gente foca muito nessa questão, porque é mão de obra, né, Murilo? Sim, É serviço, né? Então a gente foca muito nessa questão de treinar a equipe para, de fato, o processo técnico sim. ser muito parecido, né? Então, semanalmente eu dedico um dia ou dois da semana para treinamento de novos profissionais, né? E uma vez ao mês, no mínimo, a gente tem um evento técnico que eu lidero para os nossos profissionais. Por exemplo, hoje, nas terça-feiras, eu gravo o podcast aqui, que ele é postado posteriormente. À tarde, eu estou no Asilo São Vicente com uma turma de alunos, treinando eles lá e fazendo ação social. Sim. Na aba social lá, a gente vai uma vez por semana também. Então, treinando mão de obra. Novos profissionais que vão se desenvolver para o mercado e, eventualmente, para a Dom Petini também. Então, essa questão de pessoas, de você treinar, e eu lembro que eu já tive muito feedback negativo de empresários mais velhos dizendo o seguinte: poxa, mas tá criando concorrência, tá criando mão de obra para o teu concorrente. Cara, o mercado é isso. O meu É isso. concorrente tem que É vir isso. bem também para mim poder me elevar e o mercado como um todo. Então, essa visão, e eu acompanho muito que, tipo assim, uma questão aleatória. Por exemplo, na música. Hoje, quem que domina a música no Brasil? Qual é o gênero?
o sertanejo. Sertanejo. Os caras são unidos, cara. Aham. Não tem essa de que, o cara tá crescendo ali, eu Aham. não vou dar moral pro cara. Não, eles são muito unidos. E dizem que o rock acabou no Brasil Porque se porque porque não os caras brigaram. é um martelando na cabeça do outro, Era cara. verdade. Então, o movimento como um todo se enfraquece. Sim. E a minha visão para a barbearia, que é a área que eu atuo, sempre foi essa. Cara, eu dou curso há mais de 15 anos para barbeiros. Porque no meu início de caminhada eu tive essa dificuldade. Sim. Não existia essa possibilidade. E hoje a barbearia, cara, ela é um mercado pujante. É gigantesco. Gigantesco. É. E eu acredito, a gente está ainda a menos de 50% do potencial do mercado. Sim. A gente tem muito a crescer ainda. É um mercado que vai se desenvolver muito. E a gente precisa de mão de obra, a gente precisa de gente, a gente precisa de pessoas para desenvolver o mercado. Sim. Então, se você é aquela questão de, não, vou fechar isso aqui só eu, o mercado não se desenvolve e você acaba ficando muito menor do que poderia ser. E sabe que eu penso muito parecido contigo em relação a isso? É igual a nossa agência ali. A gente vê, às vezes, tá abrindo uma outra agência ali, abrindo outra agência. Cara, que legal que tá abrindo. Porque eu sei que os meus clientes que estão aqui comigo, eles estão desde quando eu abri. Uhum. Então não é uma questão de concorrência. Não. É questão de saber que seu trabalho pode ser diferente, o outro pode ter coisas pontuais que são diferentes também, mas que seu cliente gosta, às vezes, de um relacionamento como o meu, que eu falo isso, que eu tiro o diferencial, que é estar ali conversando com ele toda semana e tudo mais. É igual o barbeiro. Eu teve uma época que eu cortei 7 anos com o mesmo barbeiro que Criciúma. Era 7 anos que eu cortava com o mesmo barbeiro. E não era por conta de preço, não era nada. É porque eu tinha criado um vínculo com aquele meu barbeiro. O barbeiro tem muito essa questão. Sim. Então, hoje, por exemplo, a gente já tá ali na Dom Petinho, vai para fazer por mais de um ano. Sim. Então, é uma coisa que você cria uma conexão, você cria uma amizade, pode abrir 300. Se você tá com aquele ali, dificilmente você vai largar. É uma questão de coragem. Às vezes, barbeiro você tem mais confiança nele, às vezes até do que na sua esposa. Eu tenho um monte de clientes que já trocaram de esposa e não trocaram de barbeiro. É isso aí. É isso mesmo. E uma questão importante, cara, o mercado se desenvolvendo, ele te força a melhorar. Eu tenho uma máxima que dizem que tem mercado para todo mundo. Eu não acredito nisso, né? Eu acho que o mercado é para os melhores. Então, se você está se desenvolvendo e está bem, você vai ter mercado. Porque se existisse mercado para todo mundo, não tinha ninguém quebrando. Sim. Né? Agora, você precisa ser desafiado para melhorar. Né? Então, eu acredito muito, por exemplo, que o Messi e o Cristiano Ronaldo são quem são porque existiam os dois. Sim. Um sozinho. Não existe. Cara, sem competição, sem desafio, tu É não verdade, cresce. é verdade. E o mercado é a mesma coisa. Então, por isso que, cara, mas tu não tem medo do teu concorrente? Cara, eu não tenho medo. Os próprios clubes, né? Exato. Os clubes grandes têm rivais e tudo mais. Exato, não cresce. mas ele precisa do concorrente. Né? Tipo assim, tu é grande comparado a quem? Tu precisa da comparação para saber o teu tamanho. Então, o mercado é muito isso. E aí, isso vale para tudo, eu acredito, né? Seja para o profissional individualmente, isso é questão de escala, seja para a empresa, seja para qualquer área. Tu precisa ser desafiado. Tu precisa, para te desenvolver. Sem desafio, cara, não vai. Então, estar num meio que te desafia, que te provoca, é importante para o teu crescimento. Sim. Então, o meio, ele não é determinante, mas ele é meio caminho para a coisa acontecer. Aquilo que você falou, poxa, hoje, em certas áreas do país, a gente tem a dificuldade de violência e tudo mais. Outras áreas estão melhores. Se tu tá numa área pior, a chance de tu te tornar ou achar aquilo normal, pelo menos. Normal, é verdade. Uma cultura. Conviver com aquilo sem te indignar. É isso. Agora, quando tu prova algo diferente, poxa, mas aqui é diferente, aqui é legal, aqui é possível. O teu comportamento também se molda isso. E tudo vai melhorando. Então, eu acredito muito nisso para todas as áreas. Então, cara, você que está ouvindo a gente aqui, tem a tua empresa, tá querendo te desenvolver, traga gente que possa agregar nisso. Né? É verdade. Procure estar do lado de pessoas que vão te levar para outro patamar. Isso é muito importante. Uma coisa que eu fiz muito na minha vida, Murilo, foi estar do lado de mentores que me levavam
para o degrau de cima. E, ao mesmo tempo, hoje, eu procuro atender pessoas que me procuram, que estão onde eu já estive e querem vir para o lugar que eu estou. Cara, eu não escondo. Eu não guardo a informação. Por quê? Eu estou acessando de pessoas que estão acima de mim e estou ajudando pessoas que estão abaixo também. Porque para mim sair daqui e ir para lá, alguém precisa vir ocupar o meu lugar. Uhum. Então, quando você entende esse mecanismo, essa forma de vida, cara, isso faz muito sentido. Sabe o que é legal? Tu falando isso me lembrou de um chefe que eu tive, o Bira. Ele é dono de uma loja ali no centro de músicas. Foi uma das lojas que eu trabalhei. E é engraçado como eu tenho esse carinho pelas pessoas que já me deram esse suporte, como você falou, essa direção, esse ensinamento. Então, esses dias eu encontrei um dos meus primeiros gerentes aqui, quando eu tinha 17 anos, 16, na Feira da Casa Pronta. E mais engraçado, eu tive uma reação que eu não imaginei que eu ia ter. Eu chorei, pô, vendo ele. Cara, A minha esposa ficou de cara assim, eu vi ele e falei assim, cara, Rogério, ele quanto tempo? Ele foi morar pra Floripa, ele me abraçou e eu comecei a chorar. Caraca, tu me ensinou bastante coisa. E ele, pô, eu sabia, eu tô vendo teus vídeos, eu sabia que tu ia dar bom, não sei o quê, tu sempre foi um cara muito querido, sempre trabalhador. E aí eu lembrei de uma dessas frases que esses caras sempre fazem, esses líderes, né, esses gerentes sempre falavam pra mim. E uma delas era o que o Bira falava pra mim. O Bira, um chefe que eu tive, ele falava assim, Murilo, tudo na vida é relacionamento. Uhum. Aprende a se relacionar. As pessoas estão aqui, conhece elas, conversa, procura saber como que é a vida delas. Eu tenho certeza que tu vai crescer, porque todas tiveram algum momento de dificuldade, tiveram momentos para alcançar o que tem hoje. Então, eu sempre levo a minha vida essa frase que o Bira falou, tem relacionamento. E é engraçado que é até clichê ficar falando isso, mas o próprio Cristo fez isso, né? Ele se relacionou com as pessoas. Ele estava no meio de pessoas que muitas das vezes não eram agradáveis para outros, né? Então, o relacionamento, para você que está vendo a gente no podcast, é a melhor coisa que existe, o relacionamento. Você poder se relacionar com as pessoas, você vai aprender muito, vai aprender mais do que ensinar, essa é a grande realidade. Então, sempre que eu estou com alguém, Daniel, o meu objetivo sempre é, pô, eu preciso aprender com alguém, eu quero poder me relacionar com as pessoas, isso é sensacional. Pô. Perfeito. Então, o segredo do sucesso é, cara, tudo a base são as pessoas. Você não vai ter... não vai construir nada grande sozinho. Sim. Você precisa de gente. E para você crescer, você precisa ajudar muita gente a crescer. Tem uma máxima, e falando aqui de dinheiro, porque a empresa gira em torno disso, é o seguinte, para você ganhar dinheiro, o segredo é ajude muita gente a ganhar dinheiro. Né? Então, um cara como o Luciano Hang, por exemplo, para ele ser bilionário, ele obrigatoriamente, na jornada dele, vai tornar muita gente milionário, vai tornar outras pessoas ganhando muita grana. Então, esse é o jogo. Se você quer tudo sozinho, acaba não chegando muito longe. E o que é legal também é o plantar, né? Tipo assim, eu lembro que eu sempre falava pra minha esposa, quando eu fazia alguns vídeos, e ela, amor, tu não vai ganhar nada nesse vídeo. Eu falei, calma, eu tô plantando. Exatamente. Eu tô plantando, agora não é hora de eu colher. Então, eu sei que eu tô fazendo isso aqui, e dito e feito, você faz as coisas. Eu fiz uma coisa para essa pessoa, para uma empresa, mas outras 4 empresas estão visualizando. E muitas das vezes eu não vou ganhar com essa empresa aqui, mas com essas outras 4 eu vou ganhar. Então é muito o que aconteceu na minha vida, muito assim, né? Então eu fiz, plantei, e aí depois a gente vai começando a colher, vai começando a ter oportunidades, isso é muito importante. Se tem uma coisa infalível, é a lei da semeadura. É a lei da semeadura, perfeito. Meu irmão, foi um prazer ter você com a gente aqui, foi um bate-papo muito legal. Tenho certeza que esse conteúdo vai inspirar e ajudar muita gente a se desenvolver. Te agradeço de coração. E aí, suas palavras aí para quem quiser te acompanhar um pouco mais de perto. Show. Daniel, primeiro eu quero agradecer a você que esteve com a gente, né? Até aqui nesse momento, principalmente por ti pelo convite também. Estou muito feliz de estar aqui mesmo, de verdade. Eu lembro que eu vi as pessoas vindo aqui no podcast do Daniel, falei, pô, um dia eu vou estar lá no podcast do Daniel, porque é um cara que eu admiro muito também, acompanha há muito tempo, como eu te falei, né? A barbearia desde a época lá dos jogadores mais antigos aí, né? Que estão quase se aposentando. Então, é um prazer estar com vocês mesmo, toda a equipe. Eu quero mandar um abraço especial para todos os meninos da área do Peitinho também, que estão sempre na resenha comigo. E quem quiser acompanhar a Aranha Carvoeiro, e um abraço para você, para minha família, minha esposa que está lá, e dizer para você, eu gosto sempre de mandar uma mensagem quando eu estou em algum lugar, algum podcast, algum programa,
não desista, né? Não desista dos seus sonhos. Eu poderia ter desistido de todos os meus sonhos, né? Como eu falei, vim para cá com uma mochila, uma televisão. Hoje posso ter a oportunidade de dizer que Deus tem me abençoado, tem prosperado a minha família, a minha casa. Tudo isso todo o segredo vai estar aqui nesse podcast. Se você ficou só no final, desde o começo eu falei, né? Quais são os segredos da prosperidade, muitas vezes nem financeira, mas uma prosperidade de viver uma vida maravilhosa. E, mais uma vez, muito obrigado, meu. Show de bola. Gente, esse foi mais um Papo e Navalha. Fiquem com Deus. Todas as semanas nós estamos aqui com um convidado diferente, trazendo sempre um conteúdo interessante para você. Certo? Forte abraço.